penso que nós, senador Álvaro Dias, senador Lazzê, senador Dário, antes de aprovarmos ou combatermos o abuso da autoridade, temos que continuar lutando ferozmente contra o abuso da corrupção no país. Esse talvez seja o pior mal que nós vivemos, que está por gerações criando um clima de impunidade e de tudo se aceitar, tudo se tolerar em nome que não se justifica nenhuma razão, a não ser e querendo se aprovar uma lei dessas que vai sim representar riscos se não houver correção. Vamos aprovar? Vamos, mas não dá para deixar uma lei duvidosa, para que depois o Supremo tenha que fazer a leitura, provocado que seja, sobre a constitucionalidade da lei. Essa é a questão. Nós temos que ver o equilíbrio, para evitar que a lei venha, neste momento, exatamente com o objetivo de punir quem está julgando quem cometeu o crime. Crimes são para serem julgados, processados, dada ao ofendido, ao denunciado, a legítima defesa no regime democrático de direito que nós estamos vivendo. Então, penso também que falar que em crise institucional, nós estamos hoje mostrando com a Lava Jato para o mundo um exemplo brasileiro de um trabalho sério, bem fundamentado, feito por Polícia Federal, Ministério Público e pelo Supremo Tribunal Federal e pela justiça de outras instâncias que não o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que ter clareza com isso. Todo o espaço que a mídia internacional vem dando e valorizando essa Operação Lava Jato devia servir, caro senador, de orgulho para nós, para dizer que as instituições estão fazendo o seu papel, estão cumprindo com o seu dever e a sua obrigação. Pior seria se nós víssemos este país continuar mergulhado na corrupção e nada estivesse sendo feito. Mas temos a segurança de que essa Lava Jato, e agora ainda, com a decisão da ministra Carmen Lúcia, volto a invocar o nome dela, e do ministro Fachin, ter dividido a Lava Jato para apressar, para evitar que a sociedade olhe e daqui a pouco, com 70 anos, a idade possa ser prescrita. Eu queria que eu fosse usado também o tempo normal aqui que temos dado para todos os demais oradores. Eu sei, não foi falha de Vossa Excelência. Então, eu penso que nós não podemos, de maneira alguma, contribuir para que a sociedade, que está, como disse Vossa Excelência há pouco, assustada com o aumento da violência, e quando aí o andar de cima está praticando a violência da corrupção, que tira dinheiro para dar para a polícia, para dar para o veículo, para atender a segurança pública, a corrupção come esse dinheiro. Esse dinheiro vai para a lata do lixo, ou melhor, para o bolso do corrupto. Então, nós não podemos compactuar com essa situação para entender que o que estamos fazendo é um modelo. Por que o juiz que comanda a famosa República de Curitiba tem sido convidado para falar em Nova York, para falar em Boston, para falar em Paris, para falar na Itália? Por quê? Por que o mundo está olhando isso? A Itália já viveu mãos limpas. E eu acho que isso é um momento que nós temos de grandeza. E não podemos imaginar que isso seja uma perseguição para A ou B. A perseguição implacável tem que ser a corrupção. Esse é o trabalho. E esse é o abuso que temos. Não é da autoridade, é o abuso da corrupção deslavada. E agora nós vemos aqui que ficou bonito que a culpada da corrupção é a imprensa. É a imprensa. Quer dizer, você lava as mãos? Não. As pessoas que cometem os erros deveriam ter, pelo menos, a dignidade de assumir. Errei. Cometi um erro, e esse erro tem que ser punido. Esse erro tem que ser julgado. E este ato de contrição, esta confissão do erro praticado, é muito mais bonito do que simplesmente dar uma de Pôncio Pilatos ou dizer, não, a imprensa sabia disso, mas não divulgou. Agora, a imprensa é culpada. Como? Se faziam tudo tão escondido que nem a Polícia Federal tão preparada, ou o próprio Ministério Público, poderia suspeitar de que dentro de um palácio de governo estivesse o presidente da República negociando contratos milionários
para financiar o seu partido e um projeto de poder. Senador, quando a gente vê aqui falar em convulsão social, primeiro dizem, não, somos contra a violência praticada aqui, não eram por aposentados que recebem o salário mínimo do INSS, não. Quem rebentou ali com a chapelaria eram servidores públicos. Ao mesmo tempo que a gente ouve aqui uma condenação à agressão, a gente ouve uma exortação à convulsão social. Eu acho que essas pessoas tinham que ter um pouco de memória e falar em convulsão ética, em convulsão moral, em que este país foi mergulhado. Então, a gente ouve aqui muito, com muita frequência, esta cantilena. Tudo que foi feito aqui, em relação ao impeachment, foi dentro da lei. Absolutamente dentro da lei. E eu ontem, ao assistir com o senador Álvaro Dias e o senador Eduardo Amorim, a cerimônia do Dia do Exército e a condecoração de várias personalidades, ouvi com muita atenção o pronunciamento do comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, lembrando, abre aspas, citação dele, incontáveis escândalos de corrupção, aguda crise moral, ausência de disciplina social, a tal convulsão pregada aqui há pouco, nesta tribuna. Pregar uma convulsão social. Mas a frase mais importante do general Vilas Boas, e desejamos que ele se recupere da doença que está acometida, uma doença degenerativa, que ele tenha forças, porque a mente está muito viva, disse o general. Não há atalhos fora da Constituição. Não há atalhos fora da Constituição. Este recado do comandante do Exército é também para aqueles que dizem e defendem a volta de um regime que os militares não querem, porque são democráticos, defendem a Constituição. Não são militares como na Venezuela, que estão sustentando um regime autoritário, em que até agora já mais de 10 jovens ou outros manifestantes morreram por manifestações contrárias a um regime ditatorial, a um regime populista que está arrasando o país, a Venezuela, e que está vindo para a nossa fronteira aquelas pessoas que não têm o que comer, não têm o que comprar, não têm empregos, o país está esfacelado. E o seu Nicolás Maduro, que tem o apoio das Forças Armadas, que lá, sim, não defendem a democracia, defendem um governo autoritário, sanguinário, não é o mesmo aqui. Aqui, as Forças Armadas são defensoras do Estado democrático de direito e, em todos os momentos, reafirmam esses mesmos princípios e esses mesmos valores. Por isso, eu estou reproduzindo aqui esta frase. Não há atalho fora da Constituição. Não há atalho fora da Constituição. E essa reafirmação, que não adianta alguns grupos minoritários, felizmente, demandar a volta dos militares ao poder, eles não querem a volta, porque sabem que essa é uma questão que a política precisa resolver. É no âmbito e na esfera política que precisamos resolver os nossos problemas, e não de uma forma, de uma mudança das regras do jogo democrático. Ninguém aceita mais isso, mas não podemos aceitar o que está acontecendo na Venezuela. E o mesmo Nicolás Maduro, que faz essas tropelias contra a sociedade que se manifesta democraticamente, não respeitaram sequer o resultado da eleição, senador Lazier Martins, na Venezuela. O mesmo Nicolás Maduro que prega, que diz que os Yankees, os Estados Unidos, estão lá querendo estabelecer um golpe, a Venezuela paga religiosamente aos Estados Unidos tudo o que deve de contribuição, porque lá nos Estados Unidos está instalada a mais lucrativa refinaria da PDVSA. Então, é aquele velho discurso de que
dependendo da conveniência, você faz um discurso para um determinado público e outro discurso para outro. Milhares de venezuelanos estão no Chile, outros milhares estão na Argentina, fugindo daquele terror, assim como os sírios estão fugindo da Síria, fugindo do terror da guerra civil naquele país. E por isso tantos sírios estão no Líbano, vieram para o Brasil e outros países. É isso que está acontecendo, nada mais do que isso. Ao ponto de a própria OEA, que ter demorado muito de ter feito uma condenação à Venezuela, o próprio Mercosul demorou muito, porque haviam muitos companheiros ideológicos do governo Maduro e da Venezuela, só agora acordaram para o que está acontecendo na Venezuela. Quando senadores aqui foram para lá e foram barrados, foram agredidos, impedidos de chegar a manifestar apoio aos líderes da oposição naquele país, o que era legítimo fazer. Então, senador, nós temos que ter cautela e atenção e respeito à verdade, ao que nós estamos fazendo neste momento. Então, criminalizar a imprensa a respeito do que vem acontecendo, quer dizer, o que nós temos que respeitar é a lei. A lei. Se essas pessoas não tiveram noção dos crimes que estavam fazendo, entregando milhares e milhares de dólares, milhares e milhares de reais, por baixo dos panos, para obter favores e facilidades, agora vem dizer que a imprensa sabia e não falava? Mas que coisa mais insólita, senador. Não porque eu tenha sido durante muitos anos jornalista que esteja defendendo a minha corporação e a minha classe, não se trata disso. Se trata simplesmente de interpretar os fatos como eles são. Então, você vai encontrar um bode expiatório, logo aquele que está hoje mostrando as entranhas, as vísceras desse processo de corrupção que o Brasil foi mergulhado. O mesmo processo que provocou esse desemprego. Porque a desorganização econômica do país foi tão grande que ainda estamos pagando o preço de todo um descalabro de gestão fiscal, porque nós preferimos financiar Muriel, um porto que nem os cubanos acho que tinham pensado em fazer. Mas era interessante porque ali tinha mais uma margem de lucro para colocar dentro do partido. Ou as obras em Angola. Nós temos que ver o que está de fato acontecendo. Ou essas obras inacabadas, que obra inacabada é muito mais caro, é muito mais cara e é muito mais de má gestão, irresponsabilidade administrativa e tudo mais que possa se deduzir disso. Então, tudo isso que nós estamos pagando agora. Um país que não poderia ter feito Copa do Mundo, não poderia ter feito uma Olimpíada no Rio de Janeiro. Como estão aí esses estádios abandonados? E aqui vem falar, não, porque a Petrobras está sendo desmantelada. As mesmas pessoas que falam aqui, o partido está privatizando a sede do poder lá em Belo Horizonte. Estão privatizando a sede administrativa do governo do Estado de Minas Gerais. O governador do partido, que agora há pouco saiu daqui da mesa falando que a Petrobras está sendo desmantelada. A Petrobras está sendo enxugada, está sendo limpa de tudo que foi feito contra ela. A Petrobras e o Petros, que provocou aos seus beneficiários do fundo de pensão, aposentadoria complementar, dos fundos de pensão também, um prejuízo enorme dos trabalhadores que o partido diz defender. Veja só que incoerência, que hipocrisia nesses discursos que aqui se faz, senador Dário Berger. Então, nós temos que ter um pouco mais de responsabilidade com o que nós fazemos e com o que nós defendemos. Esse jus esperneandi aqui, no dia sim, outro também, de falar, repetir o golpe, ele já está morto. A narrativa volta agora como uma espécie de cortina de fumaça para as questões necessárias que não foram feitas. Falam tanto na Previdência, senador Lazier, falam tanto no que está acontecendo na Previdência. Quando o Fernando Henrique Cardoso aplicou a regra do fator previdenciário, que era um gatilho para a hora do trabalhador da ativa se aposentar,
o PT fez o maior escarcéu, atacando, condenando. Senadores todo dia falando mal do tal fator previdenciário. Chegaram até a fazer uma engenharia do 85-95. O PT ficou 13 anos no poder. Mexeu uma vírgula do fator previdenciário? Mexeu? Tirou? Não, não tirou. Mas então qual é a moral? Qual é a coerência nesse discurso? A proposta de reforma não é perfeita. Nenhuma delas é perfeita. Por isso, a responsabilidade que temos de melhorar ou simplesmente negar. Tenho reafirmado a minha posição aqui, como senadora de um Estado agrícola, em relação ao compromisso com os trabalhadores da agricultura familiar. Fizemos até lá em Não Me Toque uma audiência pública com mais de 3.000 trabalhadores participantes. E o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva, sabe muito bem, porque lá no ano passado, quando assumiu a presidência da entidade, eu reafirmei, não votarei nada que venha retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da agricultura familiar. Simplesmente pelo fato, senador Dário Berger, e Vossa Excelência de Santa Catarina sabe bem, não dá para comparar o trabalho de um agricultor que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo. Se o dia houver o casamento de um filho de tarde, ele de manhã vai ter que ir para a sua lida, botar a ração para os seus animais, plantar ou colher. É assim diariamente, tirar o leite. É assim. Então, essa atividade não é a mesma atividade de quem trabalha numa indústria, quem trabalha numa loja. Não é, é diferente. E lá nós temos um inverno rigoroso, senador. Nós temos granizo, nós temos chuva, nós temos vento, nós temos geada, temos neve. E essa gente tem que, a despeito de todas essas dificuldades, enfrenta. Como é que nós vamos tratar de maneira igual esses trabalhadores e essas trabalhadoras? As mulheres, da mesma forma, envelhecem mais cedo na área rural, porque elas têm que fazer também a dupla jornada. Cuidar da lavoura, cuidar dos animais, cuidar da alimentação dos seus animais, sejam aves, sejam suínos, lá em Santa Catarina tem tanto. Além da dupla jornada, senadora Ana Amélia, eles trabalham 7 dias por semana, como Vossa Excelência... E não 8 horas, senador, 12 horas, tá? 12, 13, se necessário for. Então, nós temos que ter um olhar diferente, é o meu compromisso. E é exatamente isso, senador. Então, nós temos que ter senso, nós temos que ter respeito com as coisas que estão acontecendo em nosso país. Então, eu hoje vim à tribuna assim um pouco perplexa com essas questões. Vamos ter um desafio na próxima quarta-feira em relação à questão relacionada à lei de abuso de autoridade, e seria muito conveniente que ficasse muito expresso no texto a ser votado, que não haja nenhum risco, porque, veja, nós escrevemos a lei, nós aqui escrevemos a lei, o juiz cabe interpretar, e a interpretação do magistrado é uma prerrogativa da função, como é a nossa prerrogativa escrever a lei. Então, nós teríamos também que ser denunciados ou processados por abuso de autoridade quando nós fazemos uma lei que não é bem clara. Porque se nós estamos penalizando o juiz porque ele está interpretando a lei num entendimento que não me agrada, é isto. E o artigo 3º, mais ainda. Não podemos criminalizar porque é um direito, é uma prerrogativa do magistrado interpretar a lei. Nosso dever é fazer leis claras, que não se suscitem dúvidas do que nós, na literalidade, estamos escrevendo, para facilitar o trabalho do magistrado e não complicar. É preciso que tenhamos em conta isso, porque o artigo 3º do capítulo 3º da Lei de Abuso dá ao ofendido o direito de processar o juiz, o promotor, o procurador da República.
Veja só, é o condenado querendo processar o juiz. Então, eu vou dar um exemplo simples. O Eduardo Cunha, que foi lá para a esfera do juiz Sérgio Moro, juiz federal, Justiça Federal, simplesmente o Eduardo Cunha, não, ele está sendo processado, não, mas o juiz não está agindo bem comigo, não está interpretando bem a lei, e entra com uma ação contra o juiz. Simples assim. É isso, o artigo 3º é isso. Esse artigo diz isso, claramente isso. Então, nós temos que ter cuidado e cautela no que como nós escrevemos a lei, de que forma nós damos clareza a ela. Porque senão teremos também que nós, nessa prerrogativa que temos como legisladores, é de escrever a lei, e como prerrogativa, o judiciário tem de interpretar o que nós escrevemos. Então, se eu não escrevi claramente, como é que eu vou querer que a interpretação seja clara, se nós não fizermos uma lei clara? Isso também levaria a que nós suscitemos dúvidas sobre como os magistrados da Suprema Corte estão julgando determinadas questões. Fico até também muito confortada que a presidente da Suprema Corte, ministra Carmen Lúcia, tenha marcado para o dia 3 de maio a questão relativa a foro privilegiado. Um tema tão caro ao senador Álvaro Dias, aqui autor de um projeto importantíssimo aqui, que está em debate, em discussão e que não sai, senador. Teríamos que ter com essa matéria a mesma agilidade que queremos que ter com abuso de autoridade. Mas não é assim, 2 pesos e 2 medidas, né? Para um ritmo e para o foro privilegiado que nos interessa votar, não. Isso aqui, quanto mais tempo ficar aí, melhor, né? Então, nós temos que tratar as questões como elas são. Então, eu aproveito aqui nesta manhã para agradecer, senador Dário Berger, e dizer que a questão levantada por Vossa Excelência sobre a questão do Fundo Rural continua preocupando e nós vamos tratar desta maneira, desse assunto com atenção na audiência pública que terá das comissões. Então, agradeço muito a Vossa Excelência e os colegas senadores. Muito obrigado.